A Lava Jato é uma oportunidade da gente refletir sobre o que a gente quer como país para o futuro. E acho que essa oportunidade é que a gente está aproveitando. Nós precisamos preencher o vácuo que a Lava Jato vai deixar no nosso sistema político com o envolvimento de pessoas na política e, especialmente, com a aprovação de reformas anticorrupção. O que as 10 medidas fazem é criar consciência na sociedade de que é preciso ir além e aumentou o consenso da sociedade sobre a necessidade de avançarmos com reformas anticorrupção. Embora elas tenham sido assassinadas numa madrugada, na calada da noite, um dia depois do acidente que vitimou o time da Chapecoense, enquanto o Brasil chorava a tragédia. Vejam que o New York Times ele divulgou isso com a seguinte frase: While Brazilians mourn a tragedy, lawmakers gut an anti-corruption bill. Ou seja, enquanto o Brasil chorava a tragédia, os congressistas, os parlamentares, destriparam um projeto anticorrupção. E adivinhem pelo que eles substituíram aquele projeto anticorrupção? Substituíram justamente por uma proposta contra supostos abusos de autoridade do judiciário. Viram isso em algum lugar? Pela primeira vez, a corrupção se tornou a coisa mais importante para o brasileiro, né? Antigamente as pesquisas falavam assim, qual que é o maior problema do Brasil? E sempre era educação, segurança ou saúde. Não tinha outra. E pela primeira vez, no ano passado, a corrupção apareceu como a principal preocupação dos brasileiros. O diagnóstico da Lava Jato, muitas pessoas às vezes ainda confundem com o diagnóstico da corrupção da Petrobras. É claro que a Lava Jato identificou uma grande corrupção na Petrobras, em que grandes empresas se cartelizaram, elas se reuniam e escolhiam quem ia ganhar cada licitação e qual seria o preço de cada licitação. De outro lado, partidos políticos e políticos escolhiam para chefiar a Petrobras pessoas incumbidas de arrecadar propinas. E o interesse casava entre empresários e agentes públicos. No meio deles tinham lavadores de dinheiro profissionais, que faziam o dinheiro sujo chegar do outro lado parecendo limpo. Propinas foram pagas em mais de 6 bilhões de reais. A propina se tornou sistêmica, era de 3% de cada contrato, quem ganhava a licitação já sabia quanto tinha que pagar, para quem tinha que pagar. Agora, muitas pessoas não perceberam que a Lava Jato foi muito além da Petrobras. Se esse diagnóstico já tem que fazer você se remexer aí na cadeira, o que a Lava Jato descobriu é muito mais grave do que isso. É que existe um esquema geral por todo o país, em que políticos e partidos desonestos escolhem para chefiar órgãos públicos federais, estaduais e municipais pessoas incumbidas de arrecadar propinas. Uma vez nos órgãos públicos, esses chefes vão desviar licitações, fraudar licitações, em benefício de empresas que concordam em pagar propinas em troca de lucros extraordinários. Para vocês terem ideia, um dos colaboradores da Lava Jato disse que a Petrobras é a moça mais honesta dos cabarés do Brasil. As reformas, essas que foram retratadas nas 10 medidas, elas não conseguiram passar pelo Congresso, né? Eu estava comentando que lá no Congresso foi triste. Teve a noite que eles destruíram as 10 medidas, né? Eu estava lá e eu vi, eles foram aprovando, foram destruindo completamente as 10 medidas, e depois isso virou uma briga entre Câmara e Senado, o Supremo teve que, né, fazer uma pequena intervenção. Em resumo, o caso está no Senado agora, nesse momento, o projeto, totalmente desfigurado, como ele foi na Câmara, e não há o menor sinal de que ele vá sair dos escaninhos do Senado para uma votação em plenário, ou para ser resgatado, ou para ser modificado. O que significa que, muito provavelmente, as 10 medidas, que muitos daqui assinaram embaixo, elas não vão ser aprovadas. A Itália teve um grande caso de corrupção, como a Lava Jato, vários de vocês sabem disso. Era um caso que tinha no centro dele uma empresa petrolífera também, a Eni. O percentual das propinas também era de 3%, estava envolvido todo o espectro político-partidário, como no Brasil. O caso da Itália foi um exemplo para a Lava Jato, e hoje a Lava Jato está se tornando internacional. Ela, por conta da Odebrecht, ela está começando investigações em vários outros países. Os políticos perceberam que, como naquela briga entre cachorrinho e cachorrão, o cachorrinho só ia conseguir sobreviver enquanto a sociedade tivesse com aquele cachorrinho. E eles começaram uma campanha para tirar a credibilidade da Mãos Limpas. Começaram a acusar a Mãos Limpas de supostos abusos de autoridade que jamais foram comprovados.
E aquela pauta anticorrupção na Itália foi substituída por uma pauta de supostos abusos de autoridade judiciária. Já viu isso acontecer em algum lugar? A melhor coisa para mim da Lava Jato são os casos, são as prisões, são as punições que antes não existiam, né? Você citou aí o caso do Cabral. Gente, o Cabral era candidato a presidente do Brasil. Ele era uma liderança do PMDB incontestável. O cara tinha feito um governo com o PP, o cara tinha trazido as Olimpíadas para o Rio, a gente nem sabia, né, que tinha pagado propina para fazer isso, mas quer dizer, ele era um cara que, pô, todo mundo achava que podia ser um futuro líder. E, poxa, ele está preso. Se existe herói, é a sociedade, somos nós, é cada um que está aqui que vai lutar para que essa transformação venha sobre nós.